Então, sejam todos muito bem-vindos. Iniciamos hoje a última semana da 22ª edição da SAF, da PUC-Rio, com a apresentação dos estudantes do Programa de Pós-Graduação de Filosofia, com o tema sobre as suas pesquisas correntes. Lembrando que esse trabalho só foi possível com o apoio da PUC-Rio em estimular os eventos dos estudantes e com o patrocínio financeiro dos órgãos e agências de fomento que promovem o financiamento das pesquisas científicas e tecnológicas, visando o desenvolvimento do país, como a CAPES, CNPq e a FAPERJ, razão pela qual eles não devem jamais deixar de continuar fazendo. Hoje, às 19 horas, iremos receber a professora Camila Jordan, professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que apresentará o tema Por que a linguagem não pode ser fundamentalmente uma representação da realidade. E você pode conferir a programação completa em safpucrio.wordpress.com/programação. Não deixe de nos seguir no Instagram, Facebook, no canal do YouTube, SAF PUC-Rio. E, finalmente, dando sequência aos nossos trabalhos, hoje teremos a apresentação agora, iniciando com o Hugo Hoffmann Borges, com o tema Lógica Linear e Jogos de Linguagem. Às 19h20, um pouco, não exatamente esse horário, por conta do atraso que a gente tem, sempre tem um pouco de atraso no início, a gente terá a apresentação do Germain Merria, com o tema Memória e Imagens Mentais no Xadrez às Cegas. Às 19h40, Hugo Ribeiro Mota, com o tema Paradoxo do Desacordo Profundo, uma abordagem relativista epistêmica. E, finalmente, às 18h, com Gabriel Moraes Dias de Souza, com o tema Tempo e Movimento segundo Aristóteles. Então, lembrando que cada aluno possui o tempo de 20 minutos, contado o início da fala, e que as perguntas serão feitas ao final da palestra. Se você desejar fazer uma pergunta, para qualquer aluno, você pode se inscrever no nosso chat, que no final nós iremos respeitar a ordem de quem pediu primeiro. Com relação à lista de presença, nós teremos um formulário circulando também no chat, que eu sei que sempre tem vários que perguntam isso, né? É a questão filosófica fundamental do evento, onde é que está a lista. E, finalmente, em nome da comissão, eu dou as boas-vindas aos alunos da mesa de hoje, então podemos começar com o Hugo Hoffmann, a palavra está contigo, May the Force be with you. Isso aí. Boa tarde a todo mundo. Todo mundo consegue me ouvir bem? Sim? Sim, está ótimo. Tá, eu vou compartilhar o slide aqui, então. Todo mundo consegue ver bem? Está ótimo, está dando para ver certinho. Tá. Tá contando o tempo já ou não? Já está contando o tempo. Tá bom. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre um dos capítulos que eu estou desenvolvendo na minha dissertação, que tenta relacionar a ideia de lógica linear com a ideia de jogos de linguagem. Assim, isso não é um trabalho fechado, eu ainda estou desenvolvendo, então a ideia aqui é mais apresentar qual é a questão que eu quero responder e mostrar qual o caminho que eu quero dar para essa questão que eu estou tentando responder. Então, vamos lá. Primeiro, uma breve introdução. Acho que ninguém aqui conhece lógica linear, mas todo mundo acho que já fez lógica 1, né? Então, a minha ideia é explicar o que é lógica linear a partir da lógica clássica. Eu estou tentando usar a minha mesa digitalizadora que não está aparecendo. Não tem opção de escrever? Tem a opção de quadro negro aqui no Zoom. Não, é porque normalmente tem como eu escrever em cima da minha projeção aqui. Tu está projetando a tua tela ou só o PDF? Não, a minha tela. Mas o próprio Zoom Estranho. tem uma opção de escrever. Tá, não tem problema. Eu consigo aqui alguém para te ajudar, rapidinho. Eu sugiro que a gente vá andando com isso. Tá, não, eu faço sem, não tem problema. Bom, a lógica linear, diferente da lógica clássica, ela trata as proposições como recursos que são utilizados e gastos. Na lógica clássica, a gente tem uma proposição e a gente pode usar ela
quantas vezes a gente quiser. Na lógica linear não é assim que funciona. A gente pode visualizar essa ideia de recurso na implicação, tá? Quando eu uso... Desculpa te interromper, eu vou pausar o seu tempo para não te prejudicar. Tá. O Guilherme vai ver se ele consegue te instruir aqui com relação à mesa digitalizadora dele. Não está funcionando. A mesa Ele não digitalizadora consegue fazer a mesa digitalizadora funcionar. Como é que ele pode fazer? Qual é a mesa dele? Pode perguntar direto para ele. É o Acon? Isso, é o Wacom. Geralmente, nessa barra aqui de cima do Zoom, que tem o bate-papo, compartilhar, aparece uma opção para escrever. Uhum. Hum, Pior é que eu nunca usei assim, dessa forma, a Wacom. Eu não faço a menor ideia. Não, então deixa. O que geralmente acontece quando dá erro na mesa digitalizadora? É porque no meu computador ela parou de funcionar há muito tempo já, quando teve uma atualização de software. Ela parou de funcionar. Então vamos abortar a mesa digitalizadora, que esse troço é do mal mesmo. não tem problema, não. Vamos lá. Então a gente... Imagina, obrigada aí, Gui. Valeu. Vamos retomar então, a gente ficou 2 minutos aqui parado, pode ir. Tá. Na implicação linear, quando eu uso A implica B, eu perco esse A aqui. Eu não posso usar ele mais de uma vez, que é diferente da implicação clássica, que se a gente tem uma hipótese A, a gente pode usar essa hipótese várias vezes. Isso não acontece na lógica linear. Eu não posso usar o A mais de uma vez, a não ser que ele esteja acompanhado desse operador modal aqui, que a gente chama de bang ou of course. Aí eu posso usar várias vezes. Mas isso é só uma explicação básica, assim, não vou entrar em muitos detalhes técnicos. Além disso, a lógica linear, ela tem 2 conjunções e 2 disjunções, diferente da lógica clássica, que tem uma só. Então, a gente tem uma conjunção aditiva e uma multiplicativa, uma disjunção aditiva e uma multiplicativa. Também acho que não é o caso de ficar explicando porque cada uma tem esse nome. Acho que é interessante que é só a gente saber que tem 2. Tá? Bom, a questão que eu quero responder é se a lógica linear é uma lógica. Tá? De onde vem essa pergunta? Eu resolvi explicar imaginando um joguinho entre um lógico tradicionalista e um lógico, chamando de lógico algébrico. Esses nomes aqui são, sei lá. Então, a ideia é que o lógico tradicionalista está muito acostumado com o que eu estou chamando de semânticas intuitivas. São os tipos de semântica, tipo as tabelas de verdade, que todo mundo está acostumado da lógica clássica, ou semânticas que explicam as proposições em termos de uma competição entre 2 participantes. E o lógico algébrico, ele está mais acostumado a semânticas que usam um ferramental matemático mais rebuscado, assim. Aqui eu tenho um exemplo do que seria essa semântica algébrica que eu estou falando, e acho que não vem ao caso explicar aqui, mas ela usa conceitos de álgebra abstrata, como um monoide, semigrupo, e todas essas notações aqui que são bem mais complexas do que uma tabela de verdade, por exemplo, que todo mundo entende facilmente. E a gente pode imaginar o lógico tradicionalista muito incomodado com esse tipo de semântica, porque quem se preocupa com alguns critérios filosóficos da lógica pode se incomodar com o que eu estou chamando aqui de critério aristotélico, que não é o Aristóteles mesmo que formula esse critério, eu dei esse nome, mas está inspirado no livro
4 da interpretação, onde o Aristóteles fala que o objeto de estudo da lógica devem ser proferimentos que afirmam algo sobre alguma coisa. Então, para que uma coisa seja chamada de lógica, é de se esperar que essa coisa faça uma relação clara entre linguagem e realidade, entre a linguagem da lógica, a linguagem simbólica, e a nossa linguagem natural. Nas semânticas intuitivas do lógico tradicionalista, essa relação fica bem clara, né? Quando a gente fala uma conjunção A e B, na semântica lá da tabela de verdade, a gente sabe que a gente tem que ter A e tem que ter B. A tem que ser verdadeiro e B tem que ser verdadeiro. Na semântica algébrica, uma conjunção tem que satisfazer todos, no caso dessas duas conjunções aqui, tem que satisfazer todos esses critérios aqui algébricos. E não é claro como isso daqui se relaciona à linguagem natural. Então, a origem do problema de porque se a lógica linear é uma lógica ou não, é esse ponto. Se a lógica linear consegue passar nesse critério aqui, que eu estou chamando de critério aristotélico. Tá? E disso segue, né, o que seriam as proposições lineares se a gente não tem uma relação clara entre os símbolos e a linguagem da lógica linear com a linguagem natural. Então, também não fica claro o que são as proposições lineares. Tá. Bom, agora eu vou falar um pouquinho de jogos de linguagem, que é um conceito que eu vou utilizar para tentar resolver essa questão. Tá. Bom, acho que todo mundo conhece a noção de jogos de linguagem de Wittgenstein. Não existe uma definição precisa aqui, que eu estou chamando de definição analítica, seria uma definição em termos de condições necessárias e suficientes. Segundo o dicionário Wittgenstein do Bloch, a gente tem pelo menos 4 noções de jogos de linguagem, uma delas, elas são irredutíveis entre si, e, bom, a acepção relevante aqui, a definição relevante que eu estou levando em consideração, é a ideia de jogos de linguagem como atividades linguísticas particulares, né? Daqui a pouco a gente vai ver uns exemplos. Às vezes, os jogos de linguagem são usados para descrever a linguagem como um todo. Tá. Uma analogia que o Wittgenstein faz no parágrafo 18 do Investigações Filosóficas é com a ideia da cidade. Para ele, a linguagem funciona como uma cidade. A gente pensa em uma cidade com um centro muito antigo, que é muito dinâmico, tem várias ruas estreitas, ruas largas que se misturam e se modificam, né, constantemente. E esse centro é equivalente à nossa linguagem comum diária, que muda constantemente. E a gente tem os bairros mais afastados, com grandes retas e tipo a Barra, assim. E esses bairros mais afastados e mais organizados seriam as nossas teorias científicas. Tudo está dentro da linguagem, mas as coisas se misturam de uma forma dinâmica, de maneira que você não consegue dar um retrato fixo para a noção de linguagem, ou para a noção de jogos de linguagem. A gente tem, de certa forma, uma noção de gradação da noção de significado. Teorias científicas, teorias da matemática têm um significado mais rígido, mais fixo, que é resistente à variação, mas coisas mais como a linguagem ordinária do dia a dia tem uma flutuação muito grande de significado. Então, pelo menos da forma que eu leio essas passagens do Wittgenstein, a gente não consegue dar uma definição fixa para jogos de linguagem, independente da acepção que a gente esteja considerando. Tá. Hugo, licença, faltam 10 minutos, tá? Tá. Só para Tá você. bom. Tá. A noção alternativa aqui que o Wittgenstein apresenta para a ideia de definição é a ideia de semelhança de família, que
os jogos de linguagem, as práticas linguísticas possuem diferentes graus de semelhança e diferença, e todos eles se aproximam e se distanciam em algum sentido. De forma, assim, a gente consegue entender que todos eles são jogos, mas a gente não consegue encontrar um denominador comum fixo para eles. Tá. Aqui eu trouxe só como ilustração o parágrafo 24 das Investigações Filosóficas, onde ele apresenta alguns exemplos de jogos. Eu vou ler aqui. Imagine a multiplicidade dos jogos de linguagem por meio desses exemplos e outros. Comandar e agir segundo comandos, escrever um objeto conforme a aparência ou medidas, produzir um objeto seguindo uma descrição, relatar um acontecimento, conjecturar, expor uma hipótese e testá-la, apresentar resultados de um experimento, inventar uma história, ler, atuar em uma peça, cantar uma cantiga de roda, resolver enigmas, contar uma piada, resolver um problema de cálculo, traduzir uma língua, pedir, agradecer, maldizer, mentir, saudar e orar. Tudo isso daqui são exemplos de jogos de linguagem, desde os mais rígidos, como resolver uma integral, até coisas como uma cantiga de roda que está mudando constantemente. Tá. Acho que a noção central aqui que a gente leva em consideração é a noção de significado enquanto uso. Agora eu não me lembro se está no Investigações Filosóficas ou se foi em algum outro lugar que eu li, mas tem uma ideia da analogia do dicionário para explicar essa ideia de uso. Não é que um único uso estabeleça um único significado para uma palavra. A partir do momento que a gente tem um uso e a gente fixa esse uso é aceito amplamente, ele atualiza o significado da palavra como se uma entrada de dicionário fosse atualizada. Então, tem esse aspecto dinâmico de uma entrada de dicionário que vai se atualizando de acordo com os significados que vão, de acordo com os usos que vão sendo introduzidos. A outra noção importante é a noção de regra. Quando um uso é amplamente aceito por uma comunidade, ele determina quais são os movimentos que podem ser realizados dentro do jogo com a palavra. Então, a partir do momento que a gente usa a palavra computador para se referir a essa coisa que a gente utiliza, são estabelecidas as combinações que a gente pode usar com a palavra computador para manifestar movimentos dentro da nossa linguagem. O uso também vai delimitar os padrões de correção para a aplicação da palavra, né? Se alguém usa computador como se fosse um livro, alguém pode vir e corrigir, não. A gente usa a palavra computador para se referir a essa máquina aqui que a gente utiliza para assistir a aula e usar a internet, enfim. Tá, vou seguir agora. Eu vou apresentar rapidinho o menu de Lafon. O menu de Lafon foi apresentado por um lógico chamado Lafon, e é uma forma de tentar explicar intuitivamente os operadores da lógica linear sem o auxílio desse aparato algébrico muito rebuscado. O menu de Lafon ele custa uma quantidade de dinheiro, aqui eu estou usando o Satoshi, mas pode ser, o original está em francos, já vi formulado em dólar, tanto faz. Ele tem, geralmente ele é formulado com uma entrada, um prato principal, uma sobremesa, e tem bebida à vontade aqui também. A entrada tem a salada, é a quiche, o prato principal tem o risoto, o steak à pois e o entrecôte.
De sobremesa, a gente tem frutos da estação, sorvete, bebida, a gente pode escolher água ou vinho à vontade. Bom, aqui não importa muito, o que importa é essa expressão aqui, formulada em lógica linear. Formulada na linguagem da lógica linear. A gente pode, então, entender cada um dos operadores aqui observando o menu e observando dessa forma. Desculpa, perdão, Hugo, Oi. 5 minutos, tá? Tá bom. Primeiro, a gente tem aqui a junção multiplicativa, geralmente chama de par também. Ele tem uma ideia de paralelismo, de uma coisa que você pode trocar uma pela outra, mas você não tenha necessariamente as duas ao mesmo tempo. Aqui, então, a gente tem um ou, né? Ou você fica com os seus 50 satoshis e não recebe o menu, ou você recebe o menu e fica sem os seus 50, você dá em troca. E você pode ir trocando assim. Tem como um processo de decisão. Aqui a gente tem a conjunção aditiva, que significa que a gente tem as duas opções aqui, a salada e o quiche estão disponíveis, mas a gente só pode escolher uma, né? Quando a gente vai no restaurante, a gente vai escolher uma entrada, a gente sabe que a gente tem essas duas opções, a gente tem a salada e a quiche, mas a gente só pode levar uma, tá? A mesma coisa vale aqui para todas essas conjunções. Aqui a gente tem a ideia da conjunção multiplicativa. Diferente da conjunção aditiva, essa daqui que você tem os dois, mas você só pode levar um, os componentes da conjunção aditiva, da multiplicativa, você vai levar ambos, né? Se você compra o menu, que é essa afirmação toda aqui, você vai levar uma entrada, um prato principal, uma sobremesa e uma bebida. Então, você leva os dois conjuntos. Aqui, penúltimo, a adjunção aditiva. Ela é bem parecida com a conjunção aditiva, mas não é você não é o cliente que escolhe, dizendo assim. A adjunção aditiva só lista que essas são minhas opções. Eu posso escolher a amora, a cereja, ou não, abacaxi, a cereja ou a amora. Isso não sou eu que escolho porque é uma fruta da estação, né? Depende de qual estação do ano tá para dizer qual é a fruta que vai estar disponível. Por último, a gente tem o bang aqui, que serve para representar a ideia de que você pode usar várias vezes. Você lembra lá no início, quando estava falando da implicação, para a implicação linear ser equivalente à implicação clássica, que todo mundo está acostumado, a gente precisa desse operador aqui, que diz que eu posso usar esse recurso várias vezes, ele não se gasta. Então, eu posso beber água à vontade, ou posso beber vinho à vontade. Então, basicamente, é isso aqui. Acho que, como estou com pouco tempo, não dá para me aprofundar muito, eu vou pular logo para o final. Que é a ideia de que o menu de Lafon ele pode ser definido como um jogo de linguagem que permite um entendimento intuitivo das proposições lineares por meio dos operadores e uma interação entre o cliente e o atendente, o garçom. O menu de Lafon, então, também estabelece essa relação entre linguagem e realidade, que ele explica os operadores lineares com base nessa interação aqui, né? Que a gente consegue imaginar como uma situação cotidiana normal. E as regras e padrões de correção estão estabelecidos. Quando, por exemplo, alguém usa a conjunção aditiva querendo dizer a multiplicativa, alguém pode corrigir falando que é dessa determinada forma que está formulada aqui no menu que se usa e não segundo a que ele está usando. E
Tanto os padrões de correção quanto as regras de utilização estão explicadas. Bom, ficou um pouco corrido, mas é isso. Obrigado. Obrigada a você, Hugo. Parabéns pela apresentação. Seguindo, então, a nossa apresentação de hoje, a gente vai ter aqui conosco Germán Merria, com o tema Memória e Imagens Mentais no Xadrez às Cegas. Então, Germán, é contigo. Lembrando que as perguntas ao final, quem tiver perguntas ao Hugo pode se inscrever no chat, que no final a gente vai seguir a ordem das perguntas. Então, Germán, pode falar, a palavra está contigo. Boa tarde a todo mundo. Meu nome é Germán. O que eu vou apresentar aqui não é o que eu pesquiso no doutorado, é só uma das coisas que eu leio, né? Eu já venho há algum tempo me interessando por teste em resposta ao item. A estatística disso começa com os testes de QI, né? E eu fui descobrindo isso aqui. Então, a única ressalva que eu faço inicial, esse não é o meu tema de pesquisa de doutorado, tá? Hoje eu vou falar com vocês sobre memória e imagens mentais no xadrez às cegas. Minha apresentação ela vai estar estruturada da seguinte maneira. Primeiro, eu preciso brevemente explicar para vocês o que é o xadrez às cegas. Depois dessa introdução, eu vou começar a fazer uma história muito superficial, né, de como a psicologia tenta explicar esse fenômeno, que é jogar xadrez às cegas. E durante isso, né, não vai ser uma terceira parte, mas durante toda a minha apresentação, eu vou tentar mostrar problemas filosóficos, né? Espero convencer vocês aí. Tudo começa da seguinte maneira. O que é xadrez às cegas? É uma modalidade de xadrez onde você joga sem tabuleiro. Então, você tem que imaginar os dois jogadores, talvez com uma venda, por isso que é xadrez às cegas, e eles falam os lances que eles querem fazer, com uma descrição... Tem várias maneiras de fazer isso, né? Mas é como se fosse uma batalha naval, certo? A ideia é que eles não estão vendo e eles não movem peças em tabuleiro, porque não precisa ter tabuleiro. Eles jogam às cegas. Xadrez às cegas, na prática, não necessariamente você usa uma venda. Aqui nessa foto que está ilustrando esse slide, você tem aqui o Alekhine, né? O Arreiki, ele está jogando de costas, né? Contra outros adversários. Você vê que ele não está usando venda, ele simplesmente não está olhando para os outros tabuleiros, e ele fala os lances, e as pessoas, quando fazem os lances, falam os lances e ele ouve. Então, aqui, isso seria o xadrez às cegas. Essa foto aqui, ela é emblemática, porque na época foi um recorde mundial, né, onde ele estava jogando simultaneamente contra 32 pessoas. Apesar desse recorde já ter sido batido, né, ainda assim é considerada talvez a maior exibição de xadrez às cegas devido não à quantidade de pessoas que ele está jogando simultaneamente, mas à qualidade dos jogadores. Nós temos ali candidatos, né, ou inclusive ex-campeões mundiais, né? Então, isso aqui talvez seja a maior exibição da história. Uma outra coisa que eu gostaria de pontuar aqui na introdução é que você tem essas diferentes modalidades de xadrez, né? Você tem xadrez relâmpago, né, blitz, que você tem que jogar com um tempo muito curto. Você tem o xadrez standard, o xadrez padrão, e você tem xadrez às cegas. Essas modalidades que eu listei, você ser boa em uma não significa que você vai ser bom em outra. São relativamente independentes. O Arreiki, que é o que está aqui na foto, é uma exceção. Ele realmente era o campeão mundial em xadrez standard e talvez, né, um dos maiores jogadores de xadrez às cegas da história. Mas fique claro, hein, são habilidades distintas, então a psicologia... estudo xadrez, mas é uma outra coisa você perguntar com relação ao xadrez às cegas. Então, a questão é como o jogador de xadrez, vendado, né, joga vários jogos sem se confundir. A gente viu ali que é um jogo simultâneo, né, 32 pessoas. O que ele ou ela lembra? Tudo começa com Taine, né? O Taine era um filósofo, aí ele tinha alguns amigos deles que jogavam xadrez, e ele relata o seguinte, essa explicação do Taine aqui, 1870. Evidentemente, a imagem de todo o tabuleiro de xadrez, com as diferentes ordens das peças, se apresenta aos jogadores vendados a cada movimento, como se fosse um espelho interior, né? Um espelho interior.
pois, sem isso, eles seriam incapazes de prever os prováveis futuros movimentos de seus adversários e seus próprios movimentos. Então, aqui a citação continua do Taine, mas o que eu selecionei fica claro, né? O Taine está falando que é como se mantesse um quadro, só que no olho da mente. Né? Essa é a ideia. O primeiro estudo exaustivo é feito pelo Binet, né? Binet era um psicólogo francês, por coincidência ou não, ele também é um dos precursores de testes de inteligência, né? Testes de QI, melhor dizendo. E ele também é o precursor no estudo psicológico do xadrez às cegas. Inclusive, ele faz uma correlação muito interessante, que até hoje é válida, né? Não existe uma correlação entre jogar bem xadrez e ter um alto QI, por exemplo. A distribuição dos grandes mestres de QI é igual da população normal. Isso é interessante, ele já tinha notado. O Binet, nesse estudo dele aí, pioneiro, vai entrevistar vários grandes mestres e mestres internacionais. Então, diferente do Taine, né, que estava confiando no relato de um único amigo dele, né, que nem era um jogador expert, né, o Binet ele vai fazer uma entrevista. E aqui selecionei algumas coisas aqui que os entrevistados, né, falaram para o Binet. O Goethe fala o seguinte: eu não vejo as formas das peças de xadrez. Em alguns jogos, mesmo jogos standard não vendados, são utilizadas as peças Regency. Em outros, as peças English Stalton. Eu realmente não consigo dizer que tipo eu vejo quando jogo com os olhos vendados. Estou apenas ciente do significado da peça e do seu curso. Só para ficar claro, eu ilustrei aqui, né, o que ele está falando. Ele está falando que isso aqui em cima é o Stalton, né? E aqui é Regency, muito comum na França na época dele, que ele está dando essa entrevista, né? Então você vê que são diferentes tipos de peças, diferentes designs, né, de peças. Ele fala que isso, quando ele joga xadrez vendados, ele não sabe que tipo de peça ele está usando, né? Ele está apenas ciente do seu curso. Aí ele fala que a torre se move em linha reta. Para o olho interno, um bispo não é uma peça de formato distinto, mas sim uma força oblíqua. Tem um outro relato aqui que é muito interessante, esse aqui é muito legal, é do Tarrasch, o grande Tarrasch, que também foi um dos entrevistados pelo Binet. O Binet entrevistou muita gente, né? Ele teve apoio de várias confederações de xadrez pela Europa, né? O que o Tarrasch fala? Primeira coisa que num xadrez normal, você está jogando um xadrez lá com o tabuleiro na sua frente, parte desse jogo já é feito às cegas. Por quê? Em alguns momentos você tem que pensar jogos à frente, 5 lances à frente. Isso é feito, digamos assim, na mente. Outra coisa que ele fala é que quando ele termina um jogo, né, se você perguntar para ele como é que era o tabuleiro, de papelão, era de madeira, ele não vai saber dizer. Mas se você perguntar para ele qual era o jogo, ele consegue descrever o jogo inteiro. Ele lembra do jogo inteiro. Mas não, por exemplo, né, que tipo de peça ou que tipo de tabuleiro foi usado. Então, se isso vale para o xadrez padrão, ele continua falando assim: como então seriam percebidas no jogo às cegas? Não vejo os quadrados como nitidamente pretos nem brancos, mas apenas como mais claros ou mais escuros. A diferença entre a cor das peças pretas e brancas é ainda menos marcada. Na verdade, elas me parecem como amigos ou inimigos. Ele está falando uma analogia com pessoas aqui. Isso é importante. As formas das peças aparecem apenas muito vagamente. As considero apenas como portadoras de ações particulares. Como se ainda não bastasse, né, o Binet pede para os entrevistados fazerem um desenho do que está na mente deles. Isso é muito interessante. Esse aqui, o Zietfeld, faz aqui à direita o rascunho, né, e a posição original que ele estaria, está aqui, eu coloquei aqui à esquerda, essa seria a posição original. Como é que está na mente do Zietfeld? Ele faz um esboço. Você pode notar que não é representado todos os quadradinhos, né, do tabuleiro, só alguns. Segundo, você não vê nenhumas peças. Depois, você não vê se o quadradinho é preto ou branco. Veja só, tem umas linhas aqui, né? Lembra que o Goethe, né, e o Tarrasch falam como linha de forças? Olha só. Tá bom. Estudo do Binet, né? Ele vai concluir que as habilidades essenciais para o xadrez às cegas são memória, imaginação, e experiência. O Degrue, na tese de doutorado dele de 1978, bem recente, ele vai criticar o Binet, né? Eu não estou aqui falando sobre o Degrue, estou usando o Degrue só para a gente ver o que ele está falando sobre o Binet, né? O Binet nunca percebeu que os jogadores reconstroem sua posição por partes, um processo que envolve inferências, sendo, portanto, basicamente um ato de pensar. Isso que eu gostaria que a gente guardasse do Degrue. Jogar xadrez é uma forma de pensamento. Então, vamos ver se a gente consegue usar isso aí de uma maneira mais forte, né? Mas, continuando ali, o Degrue está falando sobre o Binet. O Binet deveria, né, devido à sua concepção limitada do que seria memória, ele negligenciou o papel inferencial da reconstrução
que é executado pela imaginação. Aqui o Degrue está criticando o Binet pelo seguinte: olha, o Binet ele começa listando o Taine. Ele fala que, o Binet mesmo fala que a maioria do nosso pensamento não é por imagens. Mas, ao que parece, o Binet ele também não está totalmente livre disso, porque uma das questões que o Binet faz para os jogadores de xadrez é que eles desenham o que está na mente. Se o Binet pergunta para eles desenharem o que está na mente, parece ser uma certa pressuposição que há uma imagem na mente, porque senão não teria pedido para os jogadores fazerem desenhos como esse, além de darem entrevistas. Mas, assim, o que o Degrue está falando, não que o Degrue discorde da conclusão do Binet, né, que você vai precisar de memória, isso acho que é inegável, né? Mas ele está falando que a concepção de memória do Binet é muito limitada. E o Degrue passa a descrever, né, uma concepção de memória que, na minha opinião, é do Bergson. Bergson tem um artigo de 1902 sobre esforço intelectual, onde ele vai falar que xadrez às cegas não é só você decorar, por exemplo, as primeiras 1000 casas ou dígitos de pi, nem é decorar a Odisseia, um poema qualquer. É uma forma de pensar. Se é uma forma de pensar, existe criação. Existe... você literalmente está jogando xadrez, está pensando no movimento que você pode fazer para ganhar o jogo e está pensando no que seu oponente pode estar pensando. Então, obviamente, envolve algum ato intelectual de criação, né? O esforço intelectual, falou o Bergson, é um ir e vir entre o esquema e as imagens que tentam materializá-lo, né? Ou seja, o esquema tenta materializar imagem. Esquema vai ser a resposta do Bergson, tá? O Bergson, ele é contemporâneo do Binet. O Bergson leu o trabalho do Binet e o Binet leu o trabalho do Bergson. A gente tem isso, tá? Então, na minha opinião, eu discordo do Degrue que exista alguma diferença significativa entre o Bergson e o Binet. O Binet claramente chega às conclusões dele baseado em psicologia empírica, ele faz testes, né? E o Bergson, obviamente, chega nas conclusões dele, né? Analisando o que é o intelecto, o que é a criação, né? Mas, enfim, não vejo muita diferença como o Degrue vê. O Bergson vai falar ali no artigo dele de 1902 o seguinte... Só para te avisar, faltam 10 minutos, tá? Excelente. Então, aqui o Bergson, no artigo dele de 1902, ele fala explicitamente sobre o xadrez jogados às cegas. A cada movimento, com base na representação retida, o jogador que joga às cegas faz um esforço de reconstrução. Em outras palavras, o jogador refaz a história de cada jogo desde o início, ou reconstrói a sucessão de eventos que conduziram à presente situação. O que o Bergson está falando aqui? Que o jogador ele não está... digamos assim, não estou dizendo que é uma imagem, mas suponha que ele queria saber onde ele está no momento agora do jogo. Ele vai reconstruir a história do jogo, cada lance, desde o primeiro até o atual. Tá? Portanto, o que o jogador às cegas lembra é uma representação de todo o jogo, a qual lhe permite, a qualquer momento, visualizar os seus elementos. Então, assim, você consegue reconstruir a história do jogo. Bergson agora vai introduzir um conceito, né, que para ele é a resposta, se chama esquema dinâmico. Esquema que claramente aqui ele está fazendo uma referência ao esquema, né, da crítica da razão pura, a gente está falando aqui de Kant, né, o esquematismo. E dinâmico, aqui tem o conceito de dinamis, né, também filosoficamente carregado, mas esquema aqui, por Bergson, essa ideia do todo. Vamos lá. É o esquema dinâmico de cada jogo que permite ao jogador vendado reter todos os jogos sem se confundir. O esquema dinâmico é uma ideia dinâmica do todo, na qual as imagens irão desenvolver em partes coordenadas entre si, ou seja, nas relações que as peças de xadrez têm entre si. É interessante, né, que o Bergson ele tem total consciência, né, que esquema não é uma imagem, assim como por Kant, esquema não é uma imagem. O que é esquema? Enfim, o que a gente está tentando colocar aqui, né? Mas são regras de construção de imagens, são regras para ações possíveis, mas no texto do Bergson ele fala claramente que não são imagens. E elas não vêm prontas, né? Elas têm que ser feitas por partes, mesmo não sendo imagens. Pensa, por exemplo, no Shakespeare. Ele vai escrever Hamlet. Hamlet ainda não está escrita, né? Mas o Shakespeare, quando ele vai começar a escrever Hamlet, ele tem alguma ideia geral da peça. Esse seria o esquema. É claro que isso não vem à cabeça do Shakespeare, né? Pronto. Porque se viesse pronto, Hamlet já estaria escrito. Então não vem com todos os detalhes. Era um ato de escrever, né? Com indas e vindas que a peça vai se concretizando, né? Literalmente no papel.
Isso é importante, né? Repito, jogar xadrez às cegas ou escrever Hamlet não é só memória. Porque se fosse só memória, seria como se fosse decorar uma peça já escrita. Onde é que está a criação ali, né? É isso que o Bergson, uma das coisas que o Bergson aqui traz à tona, né? Então, o esquema dinâmico é uma solução para um problema. Você tem uma questão e agora você vai vir um esquema dinâmico, que é uma ideia geral do todo, né? Sem um obstáculo, o esforço intelectual não seria realizado. Como solução hipotética, o esquema dinâmico é um objetivo, ele é um fim, ele está dando uma direção. Ele indica a direção pela qual se poderá encontrar uma solução real. Muito bem. Esquema dinâmico, o Bergson, ele, assim como Kant, ele fala que não é uma imagem, ok? Não é uma imagem. Então, o que é? Aí tem algumas caracterizações positivas, né? Que eu selecionei aqui, né? Do artigo dele. Vamos ver o que é. Esquema dinâmico é uma visão esquemática, um tanto indeterminada. Claro, não pode ser completamente determinado, senão não teria nenhuma coisa relacionada à criação, né? Tudo seria memória. É singular. Por que é singular? Porque o esquema dinâmico do Shakespeare, ao escrever Hamlet, né, é diferente do Alekhine jogando contra o jogador tal, que é diferente do esquema dinâmico que o Alekhine tem quando ele está jogando, da outra partida que ele está jogando contra o outro jogador, né? Ele é unificado, com suas partes implicadas reciprocamente uma na outra, ou em relação umas às outras. É, portanto, a direção por meio da qual podemos materializar o resultado concreto por suas partes. Lembra-se que tem um processo de construção aqui, né? Inclusive inferencial, igual o de Grau fala. De modo que suas partes venham a corresponder às percepções, às imagens e aos sons reais. Ok? Isso aí foi o Bergson. Aqui eu vou citar um texto de 2016, é um texto de ontem, praticamente, né? Foi escrito em 2016. Para vocês verem que essa parte imagética não está morta. Eu vou mostrar aqui os trechos de um texto de 2016 do Erikson. Esse que está na foto é o Simon. Por quê? O Erikson está usando muitos resultados do Simon, que é esse da foto, e da escola dele. Simon é um psicólogo muito famoso nos Estados Unidos. Quem tem que dar aula sobre teoria da decisão e administração, com certeza sabe quem é o Simon. Tem toda uma escola e ele chegou a analisar, assim, o xadrez. Por exemplo, o Simon ele é responsável pela teoria dos chunks, né? Quem nunca ouviu falar de chunks, que é o que faria um intermediário entre a memória de curto prazo e de longo prazo. Enfim, isso é uma das possibilidades, né? De maneira nenhuma, essa é a única explicação possível, né? 5 minutos. Excelente. Aí aqui, esse texto de 2016, eu gostaria só de mostrar aqui para vocês que coisa, né? Olha só. Uma representação mental é uma estrutura mental que corresponde a um objeto, uma ideia, uma coleção de informações ou qualquer outra coisa, concreta ou abstrata, em que o cérebro esteja pensando. Um exemplo simples é uma imagem visual, veja só. Esse seria o exemplo de representação mental aqui, né? Uma imagem visual. Aí um exemplo um pouco mais complexo é a representação mental, por exemplo, de cachorro. Aí aqui eu cortei do texto, mas ele começa a descrever, de maneira completamente ingênua, na minha opinião, o processo de abstração. A gente olha vários cachorros, tem uma imagem geral abstrata. Parece que eu estou lendo Locke aqui, né? Estou lendo o quê? Um texto do século... Estou lendo Aristóteles, Tomás de Aquino, né? Mas não, esse é um texto de 2016. Aí ele fala assim, não, mas é claro que definir representação é muito difícil, porque isso é muito vago, né? Mas assim, aí o que ele vai falar nesse parágrafo aqui que eu estou mostrando para vocês, né? Todas as representações mentais, o que elas têm em comum é o seguinte, elas são muito diversas, né? A representação mental de um cachorro é diferente da representação mental de um jogo de xadrez, né? Mas o que elas têm em comum? É por elas que é possível representar quantidade de informações rapidamente. A gente processa rapidamente quantidade de informações. É ela que vai fazer, né? A representação mental é uma estrutura conceitual projetada para contornar as usuais restrições da memória de curto prazo. Bem, então, representação mental é qualquer coisa que resolva o problema, né? Mas, ainda assim, quando ele vai tentar precisar o que é representação mental, ainda assim cai em coisas imagéticas, né? Enfim, o Bergson, não que a ideia de esquema dinâmico esteja claro como a luz do dia, né? Mas bem melhor que isso aqui, né? Então, como conclusão, o que eu gostaria de ver mais, né? Eu queria ver mais ênfase, né? Que o pensar não é imagético. E segunda coisa, que papel de essas imagens realmente desempenham aqui, né? Por que o Binet pede... Isso é importante, hein? Eu não estou dizendo que o jogador que está jogando às cegas, ele não é capaz de reconstruir na mente dele, caso ele queira, uma imagem. Não, eu não estou negando isso. Eu estou perguntando qual é o papel que isso realmente desempenha nas explicações aqui.
né? E a segunda coisa que eu gostaria de ler, né? Isso eu ainda não li em lugar nenhum, isso nunca apareceu, né? Para mim, nesses textos de psicologia. Eu queria ver uma ênfase maior à aplicação do uso, do que você quer explicar. O que é o uso aqui? É ganhar um jogo. Caso o jogador às cegas queira, ele pode movimentar com a mão dele o lance no tabuleiro, caso ele queira. Então, seja lá o que você use aqui como possível explicação para o xadrez às cegas, cadê a conexão com o uso dele, né? Se você mostrar um tabuleiro e falar assim para o enxadrista, isso aqui é a partida 1, 3 lances atrás, aí eu quero saber qual o papel das imagens, né? Se é só as imagens vai resolver o problema. Você ainda precisa de mais uma coisa para fazer essa conexão da imagem mental, né, suposta, com o uso. Tudo bem? Muito obrigado, eu fico por aqui. Obrigada, Germán. Parabéns pela sua apresentação. Obrigado. Lembrando que, se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar no chat que nós vamos respeitar a ordem das perguntas no final das apresentações. E agora nós vamos passar para a apresentação do Hugo Ribeiro Mota, com o tema Paradoxo do Desacordo Profundo, uma abordagem relativista epistêmica. Hugo, a palavra está contigo. Boa apresentação. Obrigado, Ana. Espero que estejam me ouvindo bem. Qualquer coisa pode me avisar, tá bom? Bom, essa aqui é a... Deixa eu tirar da frente aqui o negócio. Pronto. Essa aqui é a minha apresentação de hoje. É o meu projeto de doutorado aqui na PUC, que eu desenvolvi um pouco com o professor Luiz Carlos e fiquei muito feliz de poder ter a oportunidade de apresentar aqui hoje, porque eu acho que muitas pessoas aqui ainda não viram, por mais que eu já tenha apresentado algumas vezes esse trabalho. Mas, basicamente, a estrutura dessa apresentação vai ser a seguinte. Primeiro, eu vou apresentar que paradoxo é esse, né? Que é esse paradoxo do desacordo profundo. Depois, eu vou tentar oferecer uma espécie de saída relativista ao desacordo. E, no final, eu vou oferecer também, apresentar a minha ideia de como a gente consegue construir uma escala de continuidade entre desacordos superficiais e desacordos profundos, e como isso teria a ver com essa saída relativista que eu proponho e como isso nos ajudaria a entender melhor os desacordos em geral. No final, também vai ter uma última surpresa. Bom, primeiro tópico, o paradoxo do desacordo profundo. Antes disso, o que é um desacordo profundo? Rapidamente, uma definição baseada no texto do Fogelin, do Robert Fogelin. Um desacordo pode ser considerado profundo quando seus participantes não estão de acordo sobre quais meios e quais critérios devem ser utilizados para que um diálogo sobre o conflito seja estabelecido. Ou seja, é uma discussão onde não é possível sequer ter um diálogo racional, por exemplo, sobre o que se está discutindo. Então, alguns possíveis exemplos, né, que a gente pode discutir ou não, discutir depois, né, se são ou não desacordos profundos, mas que podem, pelo menos, chegar perto disso. Seriam temas relacionados ao negacionismo científico, como a mudança climática, vacinas, Covid-19, terraplanismo. Eu acho que isso são exemplos muito comuns hoje em dia, infelizmente, de pessoas que adotam essa posição negacionista, né? Negacionismo histórico, sobre pessoas que discordam da legitimidade de cotas raciais, ou que dizem que certos genocídios não aconteceram, ou negam que são genocídios, por exemplo. Conflitos culturais, em processos colonizatórios, relações de aculturação. Conflitos religiosos também, em relação à legalização do aborto, o casamento entre pessoas do mesmo sexo. E também conflitos lógicos, entre se é ou não possível compatibilizar lógicas rivais, se é possível ou não revisar princípios lógicos. Então, para dar um exemplo mais simples, mas que entraria naquela ideia do conflito religioso, um pouco, e do negacionismo científico, eu vou mostrar aqui um simples conflito entre vizinhos e vou analisar especificamente esse conflito durante a apresentação.
Então, o cenário é o seguinte, né? O Silas M. é um evangélico criacionista que acredita que alfa, a Terra tem no máximo 6.000 anos de idade, e beta, que há uma teoria conspiratória que pode ser tomada como evidência para explicar o motivo dos cientistas estarem nos enganando esse tempo todo sobre a verdadeira idade da Terra. Então, ele tem essas duas crenças muito fortes. Então, Silas ele também rejeita a teoria da evolução e a cosmologia contemporânea, citando leituras literais da Bíblia. Ele fala, sua negação das escrituras é injustificável. Então, o vizinho de Silas, George M., ele é um defensor do novo ateísmo e, por isso, ele nega alfa e beta. Ele tem crenças que negam alfa e beta. Assim, George rejeita as visões religiosas e criacionistas de seu vizinho e afirma que a Terra tem muito mais que 6.000 anos. Ele diz, sua negação da geologia e da biologia evolutiva é injustificável. Então, para entender melhor isso, eu faço esse esquema. O que é que acontece aqui, né? O Silas ele tem duas crenças, aí eu estou, obviamente, simplificando tudo, mas acreditem comigo aqui que essas são duas crenças muito fundamentais que o Silas M tem, a alfa e beta, aquelas que a gente viu acima. E o George, no sistema epistêmico dele, esse conjunto de crenças dele, ele tem exatamente a negação dessas outras duas crenças. Então, quais são os possíveis desfechos para o conflito entre essas duas pessoas, né? Existe a possibilidade de um desfecho pessimista e uma perspectiva mais otimista em relação a esse conflito. De acordo com o pessimista, desculpa, é porque pronto, agora melhorou. De acordo com o pessimista, existiria mais um conjunto infinito de crenças que possivelmente infinito, não precisa ser infinito, aqui eu estou exagerando. Não defendo o infinitismo mental nem nada do tipo, não. Mas poderia existir potencialmente um conjunto infinito de crenças do qual o Silas M acredita e o George M nega. E não existiria nenhuma maneira deles se compatibilizarem, por exemplo. Não existiria uma crença que eles evocariam e poderiam, então, começar uma espécie de compartilhamento de pano de fundo entre eles. Já no caso do otimista, existiria pelo menos uma crença que cumpriria esse papel de estar presente nos dois lados, que eu estou sempre usando pela letra lambda. E assim, no caso pessimista, eles não conseguiriam lidar com esse conflito, não conseguiriam dialogar sobre a situação. E no caso do otimista, já seria pelo menos um início desse diálogo. E aí, como é que entra o paradoxo? Temos aí a situação pessimista e a situação otimista. A ideia é que nos dois casos existe um problema muito sério. No primeiro caso, do pessimista, na verdade, o que está acontecendo é uma espécie de incomensurabilidade radical ou uma ruptura comunicacional, de modo que não existiria um desacordo profundo. Explico. Né? Eu faço a caracterização aí para ficar mais claro. É como se o sistema epistêmico de cada um fosse tão diferente que eles não conseguem ter nenhum ponto de contato. Então, na verdade, eles nem estão em desacordo algum. Sabe? Eles não conseguem sequer entrar no desacordo. Então, não existe desacordo profundo. A comunicação entre eles é basicamente nula. Então, é como se fossem duas formas geométricas diferentes aí, que não são compatíveis. Os sistemas são muito incompatíveis. E, no caso do otimista, na verdade, se eles têm pelo menos uma crença em comum aí, compartilhada, a gente poderia, então, supor que existe, na verdade, um hipersistema epistêmico que inclui o sistema epistêmico dos dois individuais. De modo que, na verdade, eles também não estariam em desacordo profundo, porque eles poderiam, sim, elaborar uma espécie de comunicação sem tantos problemas como inicialmente aparecia, né? Eles conseguiriam, por exemplo, talvez concordar em relação aos meios, ou pelo menos algum critério para estabelecer o diálogo. Então, como é que a gente sai disso? Eu tento propor uma saída relativista epistêmica que faz o seguinte, toma os seguintes passos. Primeiro, eu assumo a alternativa pessimista, então eu não tento ir pelo caminho do otimista. Também assumo essa visão relativista e pragmatista, por quê? Porque com o relativismo eu consigo pegar uma tese de que não existe ponto de vista absoluto e que também não há terreno neutro.
relação de conhecimento. E o pragmatismo me ajuda também com mais atitudes, por assim dizer, atitudes em relação a como as pessoas se relacionam. Então, eu tento ir contra uma espécie de intelectualismo e uma espécie de antimetafísica também, e tento utilizar o critério da utilidade, que vai aparecer mais para o final. Então, com isso, assumindo essa visão relativista e pragmatista, eu conseguiria estabelecer meios de comunicação entre esses dois sistemas, mas ainda assim eu evitaria a incomensurabilidade, evitaria a ruptura comunicacional e manteria a existência de desacordos profundos. Não faria com que eles simplesmente não existissem, eles são coisas diferentes. Então, como é que é essa escala, essa tese da continuidade entre desacordos superficiais e profundos? É realmente uma escala, e aqui é um esboço. Então, nós teríamos pelo menos 4 tipos de desacordo que eu estou tentando colocar nessa escala. Então, teria primeiro um desacordo muito superficial, um desacordo superficial, um desacordo profundo e um desacordo muito profundo. Então, quais são os critérios que eu escolhi para poder elencar quais as características de cada um desses desacordos e poder identificar, usando exemplos, onde que esse exemplo encaixa, em qual dessas categorias o exemplo se encaixa. Né? Então, o primeiro critério é o critério de complexidade, então, ou seja, quantas crenças estão em jogo nesse conflito e como é a relação entre essas crenças. O segundo critério é o naturalista, no qual a ideia aqui é saber quais as crenças, se essas crenças são necessárias para que o organismo ou o sistema continue vivo ou funcionando. Então, o quão importante ou quão fundamentais, entre aspas, essas crenças são para a vida daquele indivíduo ou daquele sistema. O terceiro critério é um critério mais circunstancial, que tenta entender mais o contexto da situação, ou seja, quais são as circunstâncias sociais, culturais, psicológicas do conflito, e aqui eu vou depois utilizar especificamente o critério de se há ou não confiança entre as duas pessoas. E o quarto critério é o da utilidade da argumentação, que aqui entra aquela ideia que eu falei do critério da utilidade, que tem que vir comigo na atitude pragmatista. Então, ou seja, quais são os possíveis efeitos da argumentação nesse conflito. Então, o primeiro... Desculpa, perdão te interromper, faltam 10 minutos, tá? Certo, certo. A primeira categoria, né, desacordo muito superficial, eu tento pegar um conflito muito simples, que seria um conflito sobre o que nós vamos jantar hoje, o que eu vou jantar hoje aqui no meu apartamento com minha namorada. Provavelmente a gente já tem decidido porque é o que tem mesmo, é isso aí. Mas, se por algum motivo ela tivesse alguma preferência diferente da minha, não seria muito difícil que a gente entrasse num acordo sobre isso e dialogasse sobre isso, porque é um conflito pouco complexo e ele não é vital, sabe? Não vai ser uma questão de vida ou morte decidir o que é que vai ser o jantar hoje. Existe uma confiança total entre nós dois, então não existe nenhum tipo de motivo para eu desconfiar dela, se ela está querendo, tem algum interesse por trás da decisão dela, algo assim, que ela não está me contando. E uma argumentação simples aqui já seria útil o suficiente para decidir o que é que seria o resultado do conflito. Basicamente, quase não é um desacordo, é realmente um desacordo muito momentâneo, que logo se resolve. Então, um desacordo superficial, ele já é um pouco mais complicado, e aí eu coloco o exemplo, uma espécie de conflito sobre uma decisão política não muito complexa, ou seja, um pouco simples. Ele já é mais complexo do que o outro, e ele pode ser indiretamente vital na medida que ele leva em consideração a vida de outras pessoas, né? Ele pode impactar na nossa vida cotidiana e tudo mais, mas não é uma decisão muito grande também, é algo talvez no nível mais micro. Existe confiança parcial na medida que a gente está, querendo ou não, num sistema democrático em que existem certas instituições que estão em jogo e que meio que nos fazem ter uma espécie de reconhecimento em relação aos nossos pares, e a argumentação, nesse caso, é útil. É útil que você argumente. Por exemplo, se eu sou um político e eu quero votar a favor daquela lei, eu tenho que argumentar para poder
convencer os outros a também votarem nisso. E vai ser útil a minha argumentação, não vai ser irrelevante. Já no caso do desacordo profundo, eu estou colocando aqui um conflito sobre a decisão política difícil. Eu diria talvez até muito difícil. Ele já vira muito complexo, ou seja, tem muitas coisas em jogo, muitas crenças em jogo, muitas perspectivas em jogo, ou pelo menos duas perspectivas muito diferentes. Nesse caso, é diretamente vital. Então, a gente poderia talvez pensar aqui na questão da decisão política em relação ao aborto ou algo assim, que não vou entrar nisso agora, mas talvez nem seja um desacordo profundo, mas enfim. Nesse caso, independe do nível de confiança. Na minha leitura, você pode ter confiança mínima, confiança parcial ou total, vai ser um desacordo profundo nessa situação. E a argumentação, nesse caso, provavelmente não é útil. Eu coloco provavelmente simplesmente porque eu não tenho muita certeza. Porque talvez exista um caso que eu ainda não consegui compreender, não consegui enxergar, que a argumentação poderia ser útil de algum modo. E, por fim, o desacordo muito profundo, que é a ideia de que o conflito sobre a existência da Terra antes do meu nascimento. Isso aqui é um exemplo que eu pego do Sobre a Certeza, do Wittgenstein, que ele imagina uma situação na qual temos lá o George Moore tentando convencer um rei, sendo que esse rei acredita, ele foi educado, que a Terra nasceu no mesmo dia que ele nasceu. Obviamente, isso para nós é muito estranho. E a ideia aqui é que são crenças são tão basilares, vamos dizer assim, são convicções tão importantes para a nossa vida, que fica muito difícil de entender como é que seria essa conversa, né? Se seria um diálogo racional. A ideia aqui é que não. Então, ele é extremamente complexo, basicamente são dois sistemas inteiros colidindo. Ele é extremamente vital, porque a depender da maneira que você pensa sobre isso, né, dependendo da sua convicção em relação a isso, a sua vida é completamente diferente. Então, eu peço que vocês tentem imaginar como é que seria para vocês viver acreditando que a Terra nasceu no mesmo dia que vocês nasceram. E talvez até perceberem que se essa crença fosse diferente, quer dizer, por conta dessa nossa noção, né, de que a Terra nasceu muito antes de nós, existe há muito antes de nós, é que nós podemos viver do mesmo modo que nós vivemos hoje em dia. Perdão te interromper, 5 minutos, tá? Tá bom. Também a confiança não é tão relevante, e nesse caso eu digo que a argumentação certamente não é útil. Bom, aqui a surpresa é que eu agora vou para um outro projeto, em outra universidade, com outra orientadora. Eu vou, a partir agora de agosto, para a Noruega, para desenvolver esse projeto que está aí, novos modelos de comunicação do conhecimento, com a professora Joanna Pollack, lá na Universidade de Oslo. E aí eu pensei, por que não apresentar um pouco sobre isso, porque assim, foi um processo estranho, mas eu basicamente usei esse projeto que eu apresentei para vocês e adaptei ele um pouco para caber nesse projeto dela. E é muito interessante. Então, decidi apresentar um pouco o projeto dela e apresentar um pouco também como é que eu estou encaixando essa ideia que eu tenho entre uma espécie de escala de continuidade entre desacordos profundos para tentar colaborar com essa pesquisa, que eu acho que talvez seja legal para as pessoas aqui. Bom, segundo esse projeto, a comunicação desempenha um papel vital em nossas tentativas de ganhar, compartilhar e avaliar nossos conhecimentos e crenças sobre o mundo ao nosso redor. Muito do conhecimento que nós possuímos é aparentemente formado com base na confiança na opinião de outra pessoa. Por exemplo, o conhecimento de eventos históricos, de lugares, os pensamentos e sentimentos de nossos amigos e família. Da mesma forma, quando chegamos a questionar ou revisar nossas crenças, isso muitas vezes resulta em desacordos ou de disputas com outras pessoas. Ou seja, nós descobrimos, através da comunicação, se nossas próprias crenças conflitam ou coexistem com as de nossos pares, e podemos usar essa informação para revisar e melhorar a nossa posição epistêmica. Então, o objetivo principal desse projeto é desenvolver e motivar um novo modelo de comunicação
para sustentar teorias de aquisição de conhecimento testemunhal e de desacordo entre pares e explorar a implicação deste modelo para a nossa compreensão de como os agentes ganham, compartilham e avaliam o conhecimento e a crença. Então, de acordo com esse novo modelo, a falha ou o sucesso comunicativo devem ser noções graduadas. Então, já existe uma similaridade com a minha ideia anteriormente de que existem graus de desacordos. A ideia aqui é que também existem graus de acordo, ou graus de sucesso e de falha. Então, para contribuir, eu pretendo seguir um método, uma espécie de engenharia reversa aqui. Então, analisando casos de desacordo extremo, seria possível extrair algumas pistas sobre onde, por que e como nós chegamos nesse aparente desacordo sem retorno, que seria o desacordo profundo. Então, através desse método, eu busco uma maneira de descrever melhor as variedades de falhas na comunicação e talvez compreender quais são os princípios epistêmicos ou princípios linguísticos que deveriam ser colocados em suspensão ou até eliminados para que uma abordagem em graus do sucesso comunicativo possa ser adotada. E aí eu proponho uma espécie de revisão à minha escala. Ao invés de ser uma escala graduada como uma régua, a ideia aqui é mais uma imagem de profundidade de um lago, por exemplo. Se vocês pesquisarem depois imagens, um gráfico da profundidade de um lago, é algo parecido com isso. Então, aqui na superfície, a gente teria o desacordo muito superficial, um pouco mais abaixo do superficial, o desacordo profundo, e o muito profundo lá embaixo. Então, qual é a ideia de revisar aqui? É que, primeiro, poderiam existir mais graus aqui dentro. O lago pode ser extremamente profundo, a ponto de caber vários outros graus, não só esses que eu estou propondo. Talvez poderia existir uma espécie de movimentação entre esses desacordos. Eu poderia subir ou descer. A ideia que eu antes propunha era que a gente só poderia descer, cada vez mais profundo. Mas talvez, a partir da ideia que eu vi da professora Heidi Malcolm, talvez exista uma possibilidade de uma mudança de perspectiva que nos favoreça ou nos possibilite sair de um desacordo profundo para um desacordo mais superficial. Uma espécie de mergulho e uma subida. E, além disso, eu também considerei a possibilidade de expandir essa espécie de análise para também os graus de concordância, ou seja, nesses casos de desacordo, que conhecimento ou poderia ser adquirido em cada grau de desacordo, ou seja, fazer uma nova pergunta a partir de outra perspectiva, né? Já que a ideia é entender como a gente consegue aprender mesmo no desacordo e aí possivelmente revisar nossas crenças, será que um desacordo profundo ele realmente consegue nos ensinar alguma coisa? Será que um desacordo superficial consegue nos ensinar? Em que medida a gente aprende, né? Assim como nos casos de um acordo, de um acordo superficial ou de um acordo muito profundo, por assim dizer. O que é que a gente aprende com isso, né? Que conhecimento é adquirido a partir dessa situação? Então, é isso. Eu agradeço a todos. Essa aqui é uma foto de um lago que fica a 10 minutos do meu apartamento, lá na Noruega, que, felizmente, eu já consegui alugar. E eu achei que talvez fosse adequado, já que eu estava falando de um lago. O final é mais bonito também. Obrigado a todo mundo. Espero que a gente possa conversar mais depois. Obrigada, Hugo. Parabéns pela sua apresentação. Boa sorte nessa nova jornada. E vamos seguindo, então, agora com a finalização. Gabriel Moraes Dias de Souza, com o tema Tempo e Movimento segundo Aristóteles. Então, Gabriel, pode falar. Obrigado, Ana. Boa noite a todos. Eu vou fazer uma apresentação aqui e, de início, já digo que vou tentar mostrar alguns resultados da minha pesquisa no doutorado aqui na PUC, sobre as orientações do professor Renato Matoso. E já digo de antemão que o título não é indicativo de uma definição. Não vou definir nem tempo, nem movimento, mas apenas dar uns sinais de argumentos que Aristóteles usa na física. Então,
Deixa eu exibir a tela aqui, cheia, para facilitar. Bom, o trabalho que eu vou tentar apresentar é sobre tempo e movimento segundo Aristóteles. Aqui eu vou ambientar as questões, né? O lugar das questões. O que posso dizer é que a física moderna começa com os trabalhos de Galileu e, sobretudo, com o livro Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, publicado em 1687, do Newton, que lança as bases da mecânica clássica e da teoria gravitacional. Mas Newton não é o primeiro a falar, oferecer descrições sobre o movimento dos corpos e suas causas. Aristóteles, bem antes, no quarto século antes de Cristo, já tentava descrever questões sobre movimento e suas causas, numa obra chamada Física. As teses aristotélicas serviram de regras por quase 2000 anos, sendo abordadas e abandonadas só após as descobertas de Galileu e Newton. Bom, a partir desse contexto, eu vou tentar apresentar o trabalho e mostrar alguns argumentos de Aristóteles sobre o movimento, sobre o tempo. E esses argumentos parecem indicar ainda algumas investigações possíveis. Não tem nada fechado. A modernidade ainda continua vendo essas questões ainda. E, nesse sentido, o meu interesse é compreender melhor a transição do viver no momento presente, no agora, e falar um pouco sobre o vínculo de tempo e pensamento e movimento. Bom, para falar desse assunto, eu vou considerar duas questões. A primeira é o vínculo entre tempo e pensamento, e a segunda é sobre movimento como sujeito do tempo. O vínculo entre o tempo e pensamento. Essa questão aparece no Tratado do Tempo. O Tratado do Tempo pertence à física, né? Os livros da física, principalmente o livro 4, dos capítulos 10 a 14. Nele há uma informação muito discreta nesse Tratado do Tempo. Ela está discretamente colocada na introdução desse capítulo 10, de forma meio vaga, e fala da natureza do tempo, dessa ambiguidade natural do próprio tempo. E Aristóteles diz o seguinte: não existe totalmente ou que existe tanto de modo complexo quanto obscuro, se referindo ao tempo, como obscuro e algo complexo de captar. Aparentemente, é uma proposição, uma sentença, um período simples de se entender, mas ele traz alguns sinais, alguns resquícios, alguns traços linguísticos importantes, como essas construções adverbiais que eu destaquei aqui. Totalmente, de modo complexo, de modo obscuro. Eu quero observar principalmente a construção de modo complexo e a construção de modo obscuro. São duas construções adverbiais. Sabe, na língua portuguesa, o advérbio funciona como um adjunto adverbial e ele tem o papel de modificar a ação de um verbo. Então,
aparentemente são palavras simples, termos simples, mas que indicam questões um pouco mais complexas. Então, eu quero me concentrar, sobretudo, nesses dois advérbios, essas duas construções adverbiais presentes nessa passagem, logo no início do Tratado do Tempo em Física. Tem um motivo. Eu quero defender, na verdade, a ideia de que essas construções adverbiais são sinais da função que a percepção tem em diferenciar dados para o conhecimento, na passagem da sensação para o pensamento, para a intelecção. Segundo o professor Dr. Marcos Engano, em seu ensaio Razão e Sensação em Aristóteles, podemos encontrar traços ou resquícios linguísticos da função discriminativa da percepção no interior do juízo, que apontem para sua natureza particular. Por exemplo, pronomes demonstrativos, advérbios de tempo e espaço, como isto, este, aqui, agora, fazem alusão à ostensão e à discriminação de particulares. Essa é uma citação, né? Eu acabei não fechando as aspas aqui, mas elas se encerram, elas entrariam aqui onde entrou um parênteses. Então, essa citação do Marcos Engano atesta um pouco essa minha tentativa de mostrar que nesse passo, nesse trecho que Aristóteles coloca logo no início do Tratado do Tempo, mostra resquícios linguísticos que indicam uma conexão entre a percepção do tempo e o resultado dessa percepção na intelecção, no pensamento. Então, nesse sentido, essas palavras, esses termos, funcionam como uma espécie de chave de leitura para a gente compreender um pouco um vínculo entre tempo e pensamento. Até que ponto existe vínculo entre tempo e pensamento? Mas existe dentro dessas questões um conceito importante de Aristóteles, dentro da teoria da percepção, dentro da teoria geral da percepção de Aristóteles, o conceito de sensíveis. Não é? Sensível comum, sensível próprio, sensível por acidente. O tempo é uma grandeza, assim como o movimento, e são considerados, tanto o tempo quanto o movimento, sensíveis comuns, sensíveis que são percebidos por dois sentidos, por pelo menos dois sentidos. Então, nós temos os sensíveis próprios, que são ligados a um único sentido, a visão ou a audição. No caso, a cor está para a visão, no sentido próprio, e o som para a audição. No caso do tempo, do movimento, eles são sensíveis comuns, considerados sensíveis comuns e percebidos por dois sentidos. Gabriel, faltam 10 minutos, tá? Tá bom, muito obrigado, Ana. Só que na transição de processo de conhecimento, da sensação para o pensamento, há um processo de possibilidade de erros. Então, nos sensíveis próprios, não há possibilidades de erro, segundo Aristóteles. Já nos sensíveis comuns, há possibilidade de erro. Então, fica a questão da obscuridade do tempo, de fato, se comprovando pela própria sintaxe, pela própria linguagem que Aristóteles coloca já na introdução da física. Bom, esse seria o primeiro momento de consideração. Segundo momento, eu quero falar sobre o movimento como sujeito do tempo. Talvez Aristóteles
esteja indicando que o tempo é muito mais obscuro, complexo, do que simplesmente nós estamos pensando normalmente quando experimentamos o tempo no dia a dia. Essa questão sobre o movimento como sujeito do tempo, ela aparece no Tratado do Tempo, no livro 14, no último livro. E Aristóteles diz o seguinte: o tempo existiria ou não se não existisse a alma? A existência de tempo seria impossível se não existisse alma, a não ser o tempo como aquilo que seja substrato, tal qual é possível um movimento que exista para além da alma. Essa sentença vai dar origem a duas interpretações importantes na antiguidade, que é a do peripatético Boeto, do Sidon, e do comentador de Aristóteles chamado Alexandre de Afrodísio. E a contenda entre Boeto e Afrodísio é justamente que a tese de Boeto defende a pré-existência do tempo, coisa que Alexandre de Afrodísio vai refutar e dizer que sem a alma não há um tempo, mas nada impede que haja um movimento como sujeito do tempo. Então, de fato, o que eu estou tentando mostrar aqui, como vínculo entre tempo, pensamento e alma, é que tudo parece partir de uma linguagem muito simples de Aristóteles, e na própria linguagem parece haver os resquícios linguísticos, pontos linguísticos de conexão entre a percepção do tempo como sensível comum pelos sentidos, talvez pela própria sensação, pelo tato, talvez pela própria intelecção, pelo pensamento, pela cognição, compreender como Aristóteles percebe isso dentro do vínculo possível existente entre tempo, alma e movimento. Porque, de fato, parece que a linguagem verbal, por meio de palavras, não dê conta totalmente dessa questão. Aristóteles diz em Física, em 218b, 21, 24, que quando não mudamos em nosso pensamento, não advertimos que estamos mudando, não parece que haja transcorrido tempo. Então, a pergunta que fica nesse jogo de realidade, entre tempo, movimento e alma, é que talvez haja, será que há outros tipos de linguagem que possam captar melhor a natureza do tempo? Essa obscuridade que a linguagem verbal com palavras, mesmo com resquícios linguísticos, conectando a sensação ao pensamento por meio das próprias palavras. Será que isso não indicaria uma possibilidade de um outro tipo de linguagem? Talvez na própria matemática, já que a matemática é um instrumento muito importante para a física, e Aristóteles sabe disso. Aristóteles sabe disso até porque, numa passagem da Física, livro 4, capítulo 13, Aristóteles diz: posto que o agora é um fim e um começo do tempo, porém não do mesmo tempo, mas sim o fim do que há passado e o começo do que há de vir, segue que assim como no círculo, o convexo e o côncavo estão em algum sentido no mesmo. Assim também o tempo está sempre em um começo e um fim, e por isso parece sempre distinto, pois o agora não é o começo e o fim do mesmo, já que se assim fosse, seria dois opostos de uma só vez e sob o mesmo respeito. Ademais, o tempo não se extinguirá, pois está sempre começando. Então, há possibilidade de uma outra... Vou interromper 5 minutos, tá? Tá bom, Ana. Obrigado.
Então, há a possibilidade de uma outra linguagem que dê conta dessa questão do tempo oferecida pela própria física, que é a linguagem matemática, talvez. A teoria dos conjuntos do matemático russo Cantor talvez ofereça um exemplo interessante para essa questão que Aristóteles coloca sobre o côncavo, o convexo, sobre a relação de duas partes que não existem no tempo, que é o passado, que já passou, e o futuro, que ainda virá. A relação dessas duas partes mediada pelo agora, que não faz parte do tempo. O agora seria um acidente do tempo. Como explicar essa linguagem aristotélica pela linguagem verbal? Talvez haja, sim, a possibilidade de se entender o agora presente, a vida no agora, no instante presente, por meio de outro tipo de linguagem oferecida pela própria física, como eu disse, que é a própria linguagem matemática, como instrumento. Aqui seria um conjunto A e um conjunto B por meio de interseção, uma interseção matemática. O conjunto de interseção tem os elementos do conjunto A e os elementos do conjunto B contidos nesse conjunto de interseção. E no tempo, na questão do tempo, são os tipos de agora. O agora e seus tipos estariam presentes no conjunto do tempo passado A e no conjunto do tempo passado B, nessa interseção do viver que acontece no agora. Porque, na verdade, já encerrando, a vida acontece no agora. E justamente onde acontece a vida, no agora, segundo Aristóteles, não tem relação com o tempo. Então, fica essa questão para encaminhar aí novas investigações, e é um pouco um pedaço da minha pesquisa, dos resultados da minha pesquisa no doutorado. Obrigado pela paciência. Obrigado, Ana. É isso, então. Obrigada a você, Gabriel. Parabéns pela sua pesquisa e pela sua apresentação. Então, a gente passa agora para a parte das perguntas. Quem tiver alguma pergunta, quiser fazer alguma pergunta, pode se inscrever pelo chat. E, enfim, vamos perguntando, vamos trocar informação. Se vocês, membros da mesa, também quiserem fazer perguntas entre si, também são bem-vindos. E se ninguém perguntar nada, eu vou usar da minha prerrogativa de apresentadora. Bom, aqui é a Laura Francis. Você quer falar, Laura? O que é que eu leia? Tá, então eu vou ler. É para o Germán pergunta, tá? Interessante a construção da imagem mental durante o jogo às cegas. Você chegou a pensar os jogos de xadrez e os conceitos de imagem e memória em Simondon? Não. Mas o que a maior parte das pessoas que eu citei, né, e das que eu não citei, é da área de psicologia. O que eu recortei muito aqui, né, foi a parte empírica. Eu não falei nem um pouco, mas eles tentam fazer muitos testes, né, para inclusive ver, tentar comprovar as teorias dele. Isso eu cortei. Agora, de filósofo mesmo, que não usa essas partes empíricas nem nada, o único que eu consegui encontrar que se debruça sobre esse tema foi o Bergson. Mas seria, sim, interessante se associar com outros pensadores, né, mesmo que eles não tenham falado explicitamente do tema, né? Obrigado pela sugestão. E aí, mais alguma pergunta? Então, enquanto ninguém pergunta, eu vou fazer uma pergunta aqui para o Hugo Hoffmann, né? O Hugo estava falando sobre conjunções aditivas. Eu queria perguntar sempre, a conjunção aditiva, você disse que ela indica sempre que é uma coisa ou outra. Ela é sempre alternativa ou existe algum... é uma pergunta de leiga em lógica. Ela é sempre alternativa ou existe uma conjunção aditiva que não seja alternativa? Não,
deixa eu projetar rapidinho aqui a mesa, que aí eu escrevo. Lembrando que a mesa não está escrevendo. Não, é o programa que eu uso. Agora não estou achando ele. Tá, deixa pra lá. Não, a conjunção aditiva quer dizer que essas duas opções estão disponíveis, mas você escolhe uma das duas. Não entendi. Você pode repetir sua pergunta? Não, é que você falou, você descreveu a conjunção aditiva como sendo uma alternativa no menu do Lafon. Isso. E aí a minha pergunta é se é possível a conjunção aditiva ou uma outra conjunção ser não alternativa, ela ser aditiva e acrescentar. Tem a conjunção multiplicativa, que é aquela bolinha com X, que aí você Sim. levaria os dois conjuntos. Tanto, por exemplo, a gente pode ter o A conjunção aditiva B, e aí você teria que assim, tanto A quanto B estão disponíveis para você utilizar, mas você pode utilizar só um deles, você não pode utilizar os dois. No caso da conjunção multiplicativa, o A, aquela bolinha com X, B, você leva os dois. Os dois estão disponíveis e você pode utilizar os dois ao mesmo tempo. Não sei se é isso. Não, eu entendi. Então, é multiplicativo que a gente usa, então, nesse caso. Não tem uma... Quando você quer os dois, você usa multiplicativo. É engraçado porque é contraintuitivo, né? Quando a gente pensa em adição, a gente pensa em soma, né? E multiplicação, a gente pensa talvez num entrelaçamento entre as partes. Mas aí, nesse caso, a adição ela tem um efeito alternativo e a multiplicação tem um efeito de soma, né? Mas... Não, isso a mais. Lógica. A pergunta é básica mesmo. Mas seguindo aqui as perguntas, então, a gente tem o Rodrigo, que quer fazer uma pergunta para o Hugo Mota. Rodrigo, você pode falar. Oi, Hugo. É uma pergunta, talvez tu tenhas falado disso na apresentação e eu não percebi, mas é rápido, assim. Em que lugar fica um caso, por exemplo, que para mim é bastante corriqueiro, em que uma pessoa sabe que uma coisa é de tal modo, mas ela age como se acreditasse que fosse de outro. Isso se aplica a vários campos, mas eu me vem na cabeça no caso da crença religiosa, por exemplo, que pode ter alguém que não acredita de fato naquilo que a religião tá dizendo para ele, mas age por um interesse obscuro, enfim, como se acreditasse e essa crença dele influenciasse, produzisse justamente esses desacordos, mas no fundo ela poderia concordar com a opinião científica, por exemplo, nesse meu exemplo. Não sei se foi maluco. Não. Essa é uma boa coisa se falar. Eu não falei na apresentação, não. Mas eu sei exatamente o exemplo que você está querendo se referir. E eu acho que semana passada um colega estava num outro evento, um colega falou algo muito interessante, gostei bastante da maneira que ele formulou. Então, vamos imaginar que a pessoa que você está falando é o Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho, ele defende várias coisas negacionistas e tal. Por exemplo, ele diz que a Terra é plana. Mas ele mora nos Estados Unidos. E quando ele vai marcar a aula dele com os alunos, ele precisa dizer o fuso horário. Então, isso é uma demonstração que ele, na verdade, age de acordo com como se a Terra fosse redonda, não plana, já que ele está dizendo que existem fuso horários. Então, é como se fosse... Ele defende certas crenças para o público, mas, na verdade, ele vive de acordo com outras. Esse exemplo eu acho que você está falando, né?
Me corrija se eu estiver errado, mas eu consigo também imaginar outras, exatamente no que você falou, no contexto religioso também. As pessoas que querem ganhar com a fé religiosa, mas na verdade não acreditam de verdade naquilo. Bem, esse caso, eu não consegui ainda colocar ele em canto nenhum ali, mas ele teria que entrar naquele critério do circunstancial. Seria uma pessoa que, na verdade, não está sendo honesta. Uma das perguntas que se faz naquele critério circunstancial é se o nível de honestidade, ou se é ou não honesta aquela pessoa, se ela está sendo honesta com as crenças que ela tem, se ela está sendo honesta em relação às convicções que ela assume. Nesses casos, não. Né? Nem o Olavo de Carvalho estaria sendo honesto, por mais que a gente possa imaginar, assim, talvez ele nem perceba, né, que é contraditório o que ele está fazendo. Mas é uma espécie de falta de honestidade, falta de clareza, assim como o caso do líder religioso que, na verdade, não acredita naquilo que ele está falando, mas fala para ganhar em cima, vamos dizer assim. Então, eu acho que sim, enquadraria nesse critério circunstancial que eu falo. Eu acho até que tu acrescentou, foi um pouco além, acrescentou um caso ainda mais dramático, porque poderia ser o caso de alguém que comete, digamos assim, sei lá, nesse caso poderia ser um erro, digamos, performativo. Ele diz que crê em tal coisa, mas a ação dele contradiz aquilo que ele diz, ainda que ele não consiga perceber. Aí há uma situação ou outra, ou ele não percebe que ele está se contradizendo, ou ele percebe e ainda assim age como, ou continua dizendo que é como tal, digamos assim. Mas então, isso. só para Obrigado. complementar um pouco mais, então, se a gente fosse analisar, por exemplo, então, será que um negacionista como esse, que diz que a Terra é plana, né? Que eu coloquei no início que um possível exemplo de desacordo profundo seria o terraplanismo. Mas será mesmo? Porque será que existe mesmo um terraplanista que vive de acordo com essa crença de verdade, genuinamente? Será? Sabe, não tenho como decidir isso, mas eu acho que não. Né? Eu acho muito difícil que exista alguém que realmente viva como se a Terra fosse plana. Então, talvez isso seja um indício que nos mostra que um desacordo sobre se a Terra é plana ou não é profundo, porque as pessoas de um lado não vivem de acordo com aquilo. Aquilo não é realmente vital para elas. Elas só fingem, é uma espécie de fingimento, uma espécie de jogo falso, vamos dizer assim, para causar algum efeito retórico, causar algum efeito político, mas não é realmente vital para elas. Então, isso me levaria a dizer que não é profundo. Não tenho desacordo sobre isso. Bom, então, dando continuidade aqui, tem a pergunta do Germán. Quer que eu leia, Germán? É bem tranquila, mas ele quer saber a data de formulação do... Isso. Exatamente. Hugo, você citou alguns textos, né? Aí eu não sei se foi porque o slide passou rápido ou nem tinha o slide. Eu queria só saber as datas de publicação. Se você tem, se não tiver, não tem problema, mas... Não, sobre o menu de Lafon especificamente, não, a origem disso vem de notas do seminário do próprio Lafon. Não tem uma publicação canônica, assim, dizendo. Tem formulações, como eu falei, assim, eu formalizei ele usando o Satoshi, mas o original está em franco. Aí tem um artigo de um japonês que eu li que ele usa dólar. Os pratos também mudam. Então, assim, aquilo ali é só um exemplinho de brinquedo, né? Para você tentar... Mas isso aparece dentro do contexto de um texto de lógica do quê? Dos anos 80? É isso? Não, dos anos 90. Dos anos 90. Lógica Ok. linear é Tá dos anos certo. 90. Obrigado. Bom, então, mais alguma pergunta que alguém queira fazer? Eu tenho uma pergunta para fazer, então, para o Hugo Mota, que é o seguinte, Hugo, você, na sua pesquisa, considera o papel das virtudes dentro do processo
de análise das desavenças com relação, porque eu vi que você falou que uma parte da segunda pesquisa, ela leva em consideração, ela atribui um peso muito relevante para a confiança epistêmica do testemunho de terceiros. Então, pegando o exemplo, por exemplo, do terraplanista, que não tem um desacordo profundo, muito profundo, né? Ele acredita na Terra plana, até onde ele consegue entender a teoria, só que ele pega avião, ele vive confiando em terceiros para tocar a vida dele normalmente. Você acha que essa atitude dele de confiança envolve, em alguma parcela, o papel das virtudes, tanto intelectuais quanto morais, aí eu não faço distinção? Com certeza, com certeza. Acho que essa intersecção é que faz com que esse desacordo, que inicialmente pode parecer só de cunho científico, né? Uma convicção de que a Terra é plana, a princípio parece ser só científica, ou anticientífica, assim dizer. Mas, na verdade, como eu quis dizer anteriormente, na verdade ele está querendo causar efeitos morais, ele está querendo passar é quase como se a crença dele, na verdade, fosse moral, fosse política, né? Ele quer causar certos efeitos na sociedade que, na verdade, nada tem a ver com a crença original isoladamente, né? Então, eu acho, eu não, até o momento, assim como são dois projetos, no início dos dois projetos, eu não fui expandir muito para outros campos, como a epistemologia das virtudes, mas certamente a ideia de que existe uma espécie de moralidade ou espécie de necessidade de um reconhecimento moral, o reconhecimento do outro, o reconhecimento de como o outro se porta em sociedade, em público, né? Qual é a atitude em relação para que você possa julgar, e aí pode entrar confiança, honestidade, essas virtudes. Certamente estão em jogo, e eu não quero, como a minha abordagem tenta ser para a epistemologia social, eu não quero excluir isso, sabe? Talvez fosse até mais fácil para mim tentar pensar num ambiente mais controlado. Mas eu acho que é muito importante a gente conseguir entender a partir de casos reais, por exemplo, né? Eu tenho outros trabalhos que eu tento analisar casos específicos, por exemplo, sobre o negacionismo climático. Então, você pega ali discursos de ambos os lados, vamos dizer assim, e tenta entender, inclusive, essas questões, né? Será que essa pessoa está realmente sendo honesta ou ela só quer ganhar dinheiro desmatando? Sabe, ele está só ganhando dinheiro da indústria para esse interesse específico, né? Ou será que os argumentos dele realmente são fruto da convicção que ele tem consigo mesmo, com a moralidade que ele tem? Então, eu tento analisar certas ideias para ver como é que eu consigo descrever, né, o sistema epistêmico de uma pessoa negacionista do clima e o sistema epistêmico de uma pessoa que não, né, que defende a proteção do clima, e ver quais seriam as bases desses sistemas. Então, por exemplo, uma pessoa que acredita no progresso, se é um progresso que está entende em mente somente lucro, capital, ou se também tem em mente a qualidade de vida das pessoas, a longevidade, a distribuição de renda e coisas do tipo, sabe? E em que essa mudança do que é progresso, no que isso a gente pode, a partir disso, o que é que a gente pode inferir sobre a moralidade ou o sistema de justiça que essa pessoa tem, sabe? Aí entraria aí um pouco, talvez, a ideia de ideologia política, de moralidade, atrelada ao sistema epistêmico. Entendi, muito obrigada. Eu tenho uma pergunta também para o Germán. Você já considerou abordar a sua pesquisa, que é muito interessante, por uma perspectiva que não seja da concepção, da representação, que parta das ideias, né, das imagens mentais, pela abordagem representacionista, mas por um outro tipo de abordagem? Oi, Ana. Olha, obrigado pela questão, né? Essa, repito, não é minha pesquisa no doutorado, né? Mas é uma das coisas que eu estudo.
estejam relacionados à pesquisa empírica, né? E quando a gente olha a literatura de psicologia, que são os que executam essa pesquisa, nós temos várias concepções de o que acontece na mente quando se joga xadrez ou quais são as habilidades importantes, né? O que eu tentei fazer aqui nessa pequena seleção aqui da apresentação foi mostrar que desde o início existe esse apelo a representações, em alguns casos de maneira bem ingênua a imagens, né? Então, assim, e eu tentei mostrar que isso é um debate que não vem de hoje e que está presente hoje. E é um negócio que não está morto, né? Mas sim, existem outros psicólogos que já tentam fazer uma abordagem que não seja, pelo menos, imagética, né? Não representacionista seria algo extremamente raro. O que eu ainda não vi, né, é essa conexão com a aplicação, né? Eles sempre fazem conexão. Se não usa imagem, então tem que ter alguma conexão com imagens. Isso é um negócio que eu continuo lendo e repito, não é um ponto pacífico. Não é como se os psicólogos concordassem entre si. Tem teorias conflitantes que estão em competição. Mas eu consigo ver esse ponto em comum. Se não é uma imagem, então é alguma coisa que deve produzir uma imagem. Eu acho isso que em filosofia, né, nós sabemos em filosofia da mente, em teoria da representação, isso é um negócio que não vem sendo criticado, não é de hoje, né? Então, mas sim, eu gostaria que talvez esses psicólogos lessem um pouquinho mais dessas críticas ao representacionalismo que a filosofia já fez, né? Não é algo que eu, Germán, estou fazendo, na verdade, é algo que é complicado, né? Mas obrigado, Ana. A comunicação interdisciplinar ela ainda é muito lenta, né? As pesquisas, enfim, ela é muito essa interdisciplinaridade está começando agora, né? Porque se você pega esses grandes psicólogos, por exemplo, Degrau, que a tese dele de doutorado é sobre protocolos em xadrez, né? Que é algo que ele popularizou, que nem pude falar aqui. Se você for ver o que ele lê, é só outros psicólogos. Para achar um filósofo ali é difícil, né? Tipo, é engraçado. E se você pega um texto de filosofia, é raro você ver essa pesquisa, né? Essa interseção aqui. Mas, assim, não é que não exista. Eu citei um caso desde o primórdio. O Bergson leu Binet e o Binet leu Bergson. Então, assim, alguma coisa tem, né? Mas poderia ter mais, né? Vamos rezar que tenha. Obrigado. Eu tenho uma última pergunta aqui. Esse Binet é o Binet da ópera? Ou é outro Binet? Não. Esse é o Alfred Binet. Mas ele todo mundo que estuda psicologia, uma hora vai ter que estudar ele, porque ele que introduz de maneira muito forte estatística em psicologia. E ele é um dos precursores do teste de QI, que até ontem era usado. Não só um dos primeiros, mas até ontem era usado, que era as matrizes progressivas de Binet-Simon. Ele foi, na verdade, contratado pelo ministro da França, né, para fazer isso, para poder fazer algum tipo de teste para ajudar pessoas carentes, mas que têm potencial. Então, ele que teve que bolar aí como é que a gente poderia mensurar a inteligência. Então, ele é um dos vários Binets aí, mas infelizmente não é o Binet da ópera, que foi uma pena. Eu pensei que ele pudesse ser também da ópera, né? Porque existem alguns casos, né? Dizem que Descartes escreveu uma peça, enfim. Não me assustaria, porque o cara que é bom, normalmente ele é bom em tudo, né? O Descartes que você falou, ele tem um manual de esgrima, né? É outro nível de pessoa, né? Tá certo. Bom, então é isso. Gabriel, eu tive uma pergunta para você, mas infelizmente a gente está curto, a gente tem que deixar esse espaço de 5 minutos aqui para encerrar. Eu prometo que faço isso numa outra ocasião mesmo, talvez, sei lá, por e-mail, mas, enfim, a gente... Em nome da comissão organizadora, eu agradeço a presença de todo mundo, principalmente dos palestrantes. Parabenizo todo mundo pela apresentação, pelas pesquisas. E convido todo mundo agora a assistir a palestra da professora Camila Jordan. Me perdoe se eu estiver falando o nome dela, o seu nome errado, a professora está presente aqui, inclusive, que é uma coisa muito bacana. Professora da UERJ, e a palestra vai começar daqui a alguns minutos. Então, muito obrigada a todos e até lá.